Bem, estamos chegando ao final desse capítulo sobre massas e projetos conceituais, e nessa aula eu vou fazer uma aplicação prática dos conceitos básicos e ver um conceito novo, que é a importação de arquivos do SketchUp. O produto final que eu desejo é esse modelo, onde eu tenho um trecho de um mapa extraído do Google Maps, e sobre ele eu coloquei a minha proposta de edificação de massa para efeito de estudo preliminar. De antemão eu queria salientar que é um processo aproximado, na medida que nós estamos lidando com mapas, com imagem, e que existe uma parte do Google Maps, uma assinatura que você pode fazer, que é o Google Maps Professional, onde você pode ter esses mapas aí, essas imagens com maiores detalhes, mais precisão, tá ok? Vocês procurem informações sobre isso lá no próprio site do Google, ok? Então vou mostrar como é que é o processo passo a passo para criar esse tipo de trabalho. Eu vou começar pela base, e para isso eu entrei aqui no Google Maps, google.com/maps, e localizei aqui a área onde eu vou colocar a minha edificação, que no caso aqui vai ser próximo aqui a essa lagoa, que é a Lagoa de Piratininga, próximo aqui de onde eu moro. E claro, aqui eu escolhi trabalhar no modo satélite, mas eu poderia também trabalhar no modo mapa, tá ok? Seria o mesmo procedimento. Bom, primeiramente eu preciso ter uma referência de medida, tá? Se eu tiver essa referência lá no campo, se eu tiver a medida de uma quadra dessa, será uma excelente referência. Se não, eu vou pegar dois pontos aqui na medida do possível horizontais, vou medir essa distância, porque eu vou usar, eu vou criar uma base sobre a qual eu vou colocar o meu 3D, a minha massa, meu elemento importado do SketchUp, e eu preciso ter uma referência de medida. Então, botão da direita do mouse sobre o mapa do Google e medir distância. Tá? Aqui ele botou um pontinho, eu vou colocar esse pontinho aqui na ponta dessa quadra, e vou colocar um outro pontinho em um lugar qualquer, e ele vai me dar a distância aqui, 661 metros. Eu posso colocar aqui, arrastar essa bolinha para cá, e eu tenho lá aproximado 660 metros, ok? Deixo esse elemento aqui, essa régua aqui, de preferência até eu posso colocar ela fora, um pouco mais próximo possível dessa área que eu vou recortar. O ideal, aliás, é que eu deixe aqui, a área que eu vou aproveitar do mapa será entre essa régua e esse quadro, nessa parte acima, porque eu vou fazer um recorte aqui para que não apareçam esses elementos aqui do mapa. Então eu posso colocar na referência, dar um zoom, mexer para lá e para cá, de modo que a área que eu desejo seja abrangida aqui nesse recorte. Bem, para copiar a tela, no teclado existe uma tecla chamada Print Screen. Procure no seu teclado PRT-SC. Ok, eu clico nessa tecla e aí o que o Windows faz? Ele tira uma foto da tela e bota na área de transferência. E aí o que eu vou fazer? Eu vou lá no Paintbrush mesmo. Vou abrir o Paint. Tá aqui ele, e vou colar, Ctrl V, ou colar. Tá lá o meu mapa. Ele está todo selecionado, eu vou arrastar agora. Olha lá, posso deixar essa régua aqui. Clico aqui fora para retirar a seleção, e agora eu vou redimensionar a área que me interessa. E aí, se vocês quiserem deixar ou não, se já tiverem uma referência boa dessa distância, e não quiserem que essa régua apareça, aí fica a critério de cada um a colocar a imagem que mais se adeque ao que você deseja mostrar.
ok? Eu gosto de deixar aqui para poder ter uma referência de escala lá no Revit. Eu vou salvar essa imagem. Aqui eu gosto de salvar como JPEG. Vou lá na minha pasta que eu desejo. Eu vou chamar aqui de Fazendinha. Que é o nome desse lugar aqui, onde eu estou colocando meu projeto. Beleza, salvei minha imagem. Eu tenho aqui uma distância de 600 metros, ok? Vou fechar aqui. Posso fechar o Google também, não me interessa. E vou começar um novo projeto, aqui baseado no modelo de construção do próprio Revit, tá? Não estou me atentando para isso no momento. E aqui eu vou começar a minha construção. Bem, primeiro eu vou estabelecer o N, né, minha unidade de trabalho para metros, e 2 casas decimais. E lembrando um conceito que eu já mostrei, que é o tratamento de imagens. Tá? Quando eu quero que uma imagem ela faça parte do modelo, né, eu uso ela na forma de decalque. Tá? Não sei se vocês lembram. Decalque é como se fosse, por exemplo, se eu quisesse fazer uma renderização, né, e quisesse colocar um quadro na parede, uma imagem nesse quadro, eu pegaria esta imagem, né, e colocaria ela como decalque. Tá? Vamos relembrar esse conceito aqui. Eu vou vir aqui em inserir, tá aqui, ó, decalque, e ele viu aqui que não existe nenhum decalque criado nesse projeto, abriu esse gerenciador de decalque. Então vou criar um novo decalque, vou chamá-lo de Fazendinha, que é o nome do meu decalque. E aqui eu seleciono a fonte, que é aquele arquivo, tá aqui, Fazendinha. Aí eu poderia fazer qualquer correção aqui, brilho, flexibilidade, tá? Não vou me atentar para isso não. Clique em OK. Criei o meu decalque. E para inserir o decalque eu preciso de uma superfície, ok? Então o que eu vou fazer? Vou colocar um piso, ok? Vou aqui em arquitetura, piso, aqui um piso qualquer, não me importa. A única coisa que importa é que eu esteja aqui no escolhido um nível, né? No caso aqui eu escolhi o nível 1 com altura de deslocamento 0, o piso é marcado aqui para baixo. E eu vou fazer um retângulo aqui. Eu não tinha mencionado isso, mas eu fiz a medição lá no mapa, né? E tinha 600, né? Que é a área que me interessa. 600 por 300. Então essa é a minha área do piso. Vou concluir esse piso. Tá lá um piso qualquer. E aqui eu vou manipular, né, as vistas, né? Para poder ter as vistas norte, sul, leste, oeste, as elevações. Vou colocar os marcadores de vista aqui em volta dessa área. E agora sim, eu posso inserir o decalque sobre esse elemento aqui. Ele vem uma coisa bem pequenininha, ok? E para eu ver essa imagem, eu precisaria vir aqui usar o modo realista. Tá lá, ó. A minha imagem inserida aqui. Eu vou agora dimensionar essa imagem para caber nesse meu projeto aqui. E aqui o legal é que quando eu tenho essa marcação aqui de 600, eu vou poder exatamente mover esse decalque, ainda aqui de forma, lembrando, aproximada, né? Ele pode inclusive passar lá para fora. E vou fazer o meu ajuste aqui, de modo que esse 600 chegue naquela marcação lá. E depois eu posso subir ou descer um pouquinho o mapa, tá? Sem problemas. Vou fazer o meu ajuste aqui fora do vídeo. Olha lá, ajustei a marcação dos 600. Ajustei aproximadamente, né, a marcação do 0. Poderia esticar um pouquinho mais aqui. Tá? Depois que eu ajustei essa medida, eu posso usar o teclado do mouse, né? Eu seleciono o decalque e uso as setinhas do mouse para poder deslocar esse elemento aqui. Beleza? Aqui eu poderia diminuir um pouquinho o piso,
se eu quisesse, vou fazer esse ajuste aqui, editar limite, seleciono aqui, em vez de 300, 270, ok, concluir. Está aqui minha base para inserir as massas e modelos que eu desejo, com uma medida bem satisfatória, bem aproximada, né, do que eu desejo. Então agora vamos para a segunda etapa, que é a inserção de modelos do SketchUp. Bem, eu acredito que a maioria absoluta aí dos que mexem com Revit, estão aprendendo, já usaram ou pelo menos conhecem o SketchUp, né, um software também muito usado para fazer modelos tridimensionais, só que esses modelos eles não têm uma característica BIM, né, os elementos que eu construo aqui, embora eu use ferramentas como portas e janela, eles não são tratados em nível de banco de dados como esses elementos propriamente ditos. Mas ele é um software com o qual você pode obter também resultados muito legais, né, de renderização, de imagem. Ele tem as precisões de medidas. Então, quem não conhece, vale a pena também conhecer o SketchUp. Aqui eu tenho um exemplo de um arquivo que eu vou usar no meu projeto, que é um arquivo chamado Edifícios. E de antemão eu vou recomendar a vocês, não usem para efeito de importação arquivos de um SketchUp muito novo, né? Esse aqui eu estou lidando com o SketchUp 2014 e o Revit não consegue importar diretamente. O Revit 2016 ele não consegue importar arquivos nessa versão, mas problema nenhum, também vai vir em File, Save As, e eu peço aqui a versão 8, que é bastante satisfatória, já testei, né, e o Revit 2016 importa essa versão, ok? Então, edifícios 1.skp é a extensão de arquivos do SketchUp. Aqui é um outro tipo, né, só para mostrar aqui, é um outro conceito de projeto SketchUp, né? Lá naquele outro dos edifícios, né, eram só massa, só o jeitão da edificação, mas aqui eu mostro que no SketchUp também você pode produzir, né, projetos aqui com bastantes detalhamentos. Tem toda uma biblioteca na internet também, de móveis, beleza? Então, enfim, só que esse tipo, né, de projeto aqui, nós vamos mostrar que tem uma outra forma de tratá-lo lá no Revit, beleza? Vamos ver primeiro aquele relativo a massas, que é o objeto desse nosso estudo, ok? Bem, então para usar aquele modelo aqui, eu vou usar a ferramenta inserir e importar CAD, tá? Lembrando que CAD, Computer Aided Design, tá? Não se restringe a DWG, no arquivos do AutoCAD. Reparem aqui no próprio Help, que ele diz, você pode importar dados armazenados nos seguintes formatos: CAD, DWG, DWDXF, DGN, que seria do MicroStation, SAT e SKP, que é do SketchUp, ok? Então, importar, eu vou pedir aqui, já tem, né, que eu fiz teste, ele já está programado para importar arquivos SketchUp. Eu vou lá na minha pasta e eu vou pedir edifícios SketchUp, que está naquele formato. Cores, preservar as cores, e camadas e níveis, especificar, né? O SketchUp ele também trabalha com diversos layers, né, como o próprio AutoCAD. Então é interessante você dar uma filtrada na hora de importar. Se eu estiver trabalhando com massas, como naquele projeto, e eu tiver certeza de que eu quero importar tudo que tem lá, eu posso colocar todos, mas o padrão ideal é especificar. E a unidade de importação eu deixei como autodetectar. Tá, ok? Eu fiz algumas experiências aqui deixando como metro, e ele deu uma escala aqui no SketchUp, porque eu não entendo muito do SketchUp em si, com relação a unidades, né? Embora eu estivesse trabalhando lá, tivesse mudado o desenho para metros, esse desenho ele veio da Autodesk, esse modelo, né, como tutoriais, e provavelmente ele foi feito em polegadas e deu algum problema de conversão lá. Okay, então prefiro deixar aqui como unidades autodetectar, e manual pelo centro, para ele vir pelo centro do modelo, e ele me dar a opção
de colocar, né? Ele não tem um ponto de inserção definida. E vou colocar também no level 1, né? No nível 1, que é onde eu coloquei esse meu piso. Ok? Então vou lá em abrir. Essa importação ele pode demorar um pouco, dependendo da complexidade do modelo. A gente vai ver isso quando for importar aquela casa. Vou dar OK e posiciono em qualquer lugar aqui. E esse modelo agora eu posso fazer a rotação dele, né, o posicionamento onde eu quiser. Bem, esse procedimento parece legal, tá? Se eu for simplesmente dar ao cliente, se eu já tiver definido lá no SketchUp formato e tudo, né? E se eu não for utilizar esse elemento do SketchUp como massa para construir a minha edificação. Porque nessa forma que eu importei, aqui simplesmente importar para dentro do Revit, eu não tenho como utilizar esse modelo como massa. Tá? Se eu vier aqui massa e terreno, por exemplo, e quiser construir paredes a partir de massa, ele não vai reconhecer esse elemento. Se eu selecionar esse elemento aqui e explodir, né, que é essa ferramenta que ele me possibilita, ele também não vai oferecer essa opção, né, porque da forma como ele foi tratado lá no SketchUp, né, ele foi feito através de grupos, provavelmente, alguma ferramenta parecida com grupos, onde ele criou um elemento e depois repetiu esse elemento. Ok? Então essa forma, que é diretamente no modelo importar, ela só serve para fazer uma apresentação do modelo. Não consigo, através desse método, transformar esses elementos posteriormente em elementos do Revit. Ok? Se eu tentar explodir esse modelo agora novamente, ele simplesmente vai sumir. Então qual seria o procedimento ideal para importar, de modo que eu possa aproveitar essa massa do SketchUp, né, esse modelo do SketchUp como massa para utilizar no meu projeto? Seria entrar ou com massa no local, né, eu crio uma massa aqui dentro, ou ir lá no novo, massa conceitual, e lá eu faço essa importação. A diferença básica é que se eu fizer através desse processo de criar um novo arquivo massa conceitual, eu posso, por exemplo, posicionar esse elemento em vários locais de forma repetida, ou usar opções de projeto. Tá? Então eu posso dizer até que essa seria a forma mais correta, ou mais indicada para fazer esse procedimento. Vamos tentar lá? Vou criar em massa conceitual, massa métrica, abrir. Aqui eu venho o N também, vou coordenar para metros. Ok. Nem me preocupei com casos decimais, que eu não vou cotar nada aqui, né? Então vou inserir, importar CAD, vem lá, edifícios no SketchUp, aqui já está tudo coordenado, abrir, importar tudo, coloquei aqui, beleza. Vou salvar esse modelo, vamos colocar aqui na mesma pasta aqui do curso, vamos colocar aqui importado SketchUp, salvar e carregar no projeto. Aqui o Revit já ativou o modo de exibir massa, ok, está lá. Posso colocar na minha edificação, vou olhar lá no 3D, está aqui a massa. E agora, se eu for lá em massa e terreno, por exemplo, parede, olha lá, agora ele reconhece o elemento do Revit como elemento para eu colocar a minha parede. Tá? Se eu quiser colocar um sistema cortina, por exemplo, posso vir aqui, seleciono a parede, criar sistema, ok? Se eu for lá esconder a massa, está lá meu elemento criado. Eu vou poder, nesse caso, aproveitar essa forma e posso inclusive copiar esse elemento aqui em outras posições, como eu mencionei, né? Então, por exemplo, eu poderia ter como elemento básico, não o conjunto inteiro, mas apenas um conjunto desses edifícios aqui e colocá-lo de diversas formas. Eu posso usar opções de projeto, né, que a gente já viu, para colocar vários arranjos dentro desse terreno para essa edificação.
beleza? Então dá para ver a versatilidade desse método, ok? E se eu quiser por último aqui colocar volumetria nesses outros elementos do entorno, né, é bem simples. Eu posso ter aqui no 3D, peço a vista frontal e vou colocar massa no local, massa 1, posso colocar aqui, posso até colocar através de linhas aqui. Eu vou fazer de uma forma bem simples aqui, tá? Não vou me preocupar, não, apenas para dar uma ideia de volumetria. Vou aqui no 3D, pego esse elemento que é chapado, peço para criar forma, e aí eu vou atribuindo as dimensões aqui, as alturas, né? Se eu tiver edificações grandes aqui, uso a forma, né? Mudo o material, uma série de coisas e crio o meu ambiente aqui, né, de apresentação desse projeto. Vou deixar para na próxima aula a gente finalizar esse assunto importando aquela outra casa lá do SketchUp. É isso aí, espero que tenham gostado. Pessoalmente eu estava muito entusiasmado para gravar essa aula, onde a gente pode ter uma apresentação prática muito legal dos nossos projetos. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.